Olá, meus queridos. Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Estamos dando continuidade, portanto, ao nosso conteúdo sobre Guerra Fria. E na última aula nós paramos aí sobre as tensões da Guerra Fria. Lembrar que essas tensões que marcaram esse período chamado de Guerra Fria deu-se em virtude do confronto ideológico entre as duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, representante do mundo capitalista, e do outro, a União Soviética, representando o mundo socialista. Isso já nós sabemos. No entanto, em virtude dessa disputa ideológica entre as duas superpotências, né, justamente em virtude da disputa por área de influências, quer seja para sua ampliação ou para sua manutenção, isso levou, quer seja Estados Unidos ou a União Soviética, a intervir militarmente em vários países. Um desses exemplos foram as guerras que ocorreram no Vietnã, na década de 60, a guerra que também já havia ocorrido anteriormente na Coreia, que acabou resultando na divisão do país e criação de dois novos países que até hoje existem, no caso, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Também, claro, tivemos aí a invasão norte-americana do Camboja e depois no Laos. E, por último, que foi o momento mais tenso da Guerra Fria, foi o denominado crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética instalou mísseis, né, apontados para Washington. Isso, claro, elevou a temperatura da Guerra Fria, levando as duas superpotências a sentarem para negociar, e de qual os Estados Unidos se comprometeram a não invadir mais Cuba, assim como a União Soviética se comprometeu em retirar os mísseis apontados para o Washington, capital norte-americana. Então, claro, eu estou te falando aqui sobre algumas estratégias montadas pelas duas superpotências durante a Guerra Fria, com o objetivo de manter ou ampliar suas áreas de influência. Dentre essas estratégias, nós temos aí, no caso, o chamado Plano Marshall, que faz parte também, né, de uma estratégia ideológica norte-americana chamada de Doutrina Truman. Na verdade, é levado o nome de Doutrina Truman devido ao seu presidente chamado Harry Truman, que você tem na imagem aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. Então, a Doutrina Truman foi o nome dado a essa política externa estadunidense que buscava, na verdade, conter a expansão do socialismo, ok? Principalmente na Europa. Lembrar que a maior parte das tensões entre as duas superpotências, mesmo ainda durante a Segunda Guerra Mundial, de forma velada, né? Não explícita, portanto, tá? Deu-se principalmente no palco, né, do cenário, teve como cenário, portanto, o continente europeu. Então, claro, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam completamente destruídos pelo conflito e também enfraquecida política e economicamente, né, contribuindo para a emergência dos Estados Unidos e da União Soviética da condição de superpotências. Tá? Então, ao sair da guerra, a União Soviética tinha maior objetivo, que era ampliar a atuação do socialismo sobre os países do chamado leste europeu. Quando os Estados Unidos perceberam, né, a intenção soviética de expandir-se para o leste europeu ou para a Europa como um todo, né, tá, expandindo o sistema socialista, então o primeiro-ministro britânico chamado Winston Churchill começou a motivar os países capitalistas a criarem estratégias para impedir a expansão do socialismo na Europa. O discurso de Churchill acabou, né, criando uma, posso dizer assim, doutrina chamada, portanto, de cortina de ferro. Então, a expressão cortina de ferro deu-se em virtude, tá, do discurso de Churchill,
tá? Que foi replicada, portanto, pelo então presidente norte-americano, que você tem aqui, ó, chamado o quê? Harry Truman. Então, em 1947, o governo norte-americano de Harry Truman, tá, declarou apoio à iniciativa de Churchill de conter a expansão do socialismo na Europa. Surgia, portanto, assim, ok, a chamada o quê? Doutrina Truman. Então, a doutrina Truman trata-se de quê? De uma estratégia norte-americana para impedir o avanço do socialismo no continente europeu. Lembrar que o continente europeu estava devastado política e principalmente o quê? Economicamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, podemos dizer que essa declaração de Harry Truman no Congresso norte-americano acabou consolidando a doutrina que levou o seu próprio nome, né, doutrina Truman. Para muitos estudiosos, aí deu-se o início da Guerra Fria, que contribuiu para acentuar a rivalidade entre as duas potências, né, considerada agora de superpotência, de um lado, os Estados Unidos, representante do bloco capitalista, e a União Soviética, representante do bloco socialista. Mas como a Europa estava completamente destroçada economicamente, os Estados Unidos elaboraram, como parte também do objetivo de conter a expansão do socialismo na Europa, elaboraram um plano de ajuda econômica oferecendo, portanto, ajuda financeira para a reconstrução econômica da Europa. O secretário de Estado norte-americano, George Marshall, elaborou um plano que levou seu próprio nome, portanto, Plano Marshall, tá? Que também foi oferecido, né, para os países da Europa Oriental, que a essa altura já eram aliados da União Soviética. Então, temendo que esse apoio pudesse vir dos soviéticos, os Estados Unidos saíram na frente e ofereceram uma ajuda econômica e financeira para a reconstrução da Europa destruída pela guerra. Chamava-se, portanto, de Plano Marshall. Tá? Então, o presidente norte-americano ofereceu empréstimos a juros baixíssimos para países como a Grécia e a Turquia, temendo que estes, né, implantassem em seus países o sistema socialista, portanto, estes passariam para o bloco comandado pela União Soviética. Mas é claro que a criação do Plano Marshall por parte dos Estados Unidos não ficou sem a resposta da União Soviética. A União Soviética, portanto, em resposta à criação do Plano Marshall pelos Estados Unidos, criou o chamado Comecon, que significa Conselho para Assistência Econômica e Mútua, que foi, claro, criado em 1949. Lembrar que o Plano Marshall foi criado em 1947, né? Ou seja, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939. Aliás, 1939 a 45, 2 anos depois, em 47, os Estados Unidos criaram, no caso, o Plano Marshall, e 2 anos depois, a União Soviética, em resposta à criação do Plano Marshall, criou o Comecon. O Comecon, claro, serviria para dar ajuda econômica e também financeira, semelhante ao Plano Marshall, só que desta vez para os países do chamado leste europeu, que, claro, gravitavam sobre a órbita de influência da União Soviética. Mas, no mesmo ano de criação do Plano Marshall, pelos Estados Unidos em 47, e depois a criação do Comecon em 49 pela União Soviética, né, nós tivemos em 49 também, por parte dos Estados Unidos, a criação da chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, como ele colocou aqui, na mesma época, né, do plano, no caso do plano da União Soviética, outros projetos permitiram que a relação entre
Estados Unidos e União Soviética, ou dos países da Europa, né? E deixe que os Estados Unidos se intensificassem. De que forma? A criação da OTAN. A OTAN, na verdade, que existe até hoje, né? Está escrito aqui para você, tinha como objetivo fundamental defender militarmente os países que fossem aliados, logicamente, de quem? Dos Estados Unidos, ou seja, do bloco capitalista. Tá? O objetivo, na verdade, era fazer com que a União Soviética não pudesse agredir militarmente e forçasse, né, os países da Europa Ocidental, aliados dos Estados Unidos, a, no caso, sofrerem, né, uma pressão muito forte por parte da União Soviética. Mas isso foi em 1949, a criação da OTAN. Em resposta também, né, à criação da OTAN, a União Soviética criou o chamado Pacto de Varsóvia. O objetivo do Pacto de Varsóvia é o mesmo da OTAN, só que defender militarmente os países aliados da União Soviética, portanto, dos que compunham o chamado leste europeu. Então, eu tenho a Europa dividida em dois blocos geopolíticos, e isso também o mundo vai sofrer essa divisão, a bipolaridade, portanto. Na porção ocidental da Europa, países capitalistas aliados dos Estados Unidos, e na porção oriental da Europa ou leste europeu, países socialistas, portanto, aliados de quem? Da União Soviética. Mas em virtude dessa bipolarização, e nós tivemos, portanto, a derrota da Alemanha, claro, durante a Segunda Guerra Mundial, o país, no caso, a Alemanha, passou a ser dividida em 4 áreas de influência. Então, as 4 potências vencedoras do conflito, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, decidiram, através de uma conferência, tá aqui, chamada Conferência de Potsdam, que ocorreu antes mesmo, né, do final da Segunda Guerra Mundial, lá pelo mês de julho até 2 de agosto de 45. Lembrar que a guerra terminou lá por volta, né, de meados do mês de agosto, então ainda não havia terminada a Segunda Guerra Mundial, mas as potências aliadas, as 4 citadas aqui, né, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, já haviam decidido na Conferência de Potsdam, né, a dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação, os 4 vencedores, portanto, da Segunda Guerra Mundial, que já estava praticamente no fim. Mas, né, o objetivo fundamental desta conferência era, primeiro, desnazificar a Alemanha, portanto, desmilitarizar, ou seja, a Alemanha se tornaria um país sem forças armadas, descentralizar a economia e reeducar os alemães que estavam mergulhados no nazismo para a democracia. Esses eram os objetivos fundamentais, do chamado Plano Marshall, que acabou resultando na divisão da Alemanha, criando, portanto, a chamada Alemanha Ocidental capitalista. Então, claro, era o lado comandado pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, e do outro lado, em vermelho, tá, a Alemanha Oriental socialista, sendo uma área de influência, portanto, da União Soviética. Mas, em virtude das tensões entre Estados Unidos e a União Soviética, tá, em 1961, na capital da Alemanha, Berlim, também dividida em 4 zonas de ocupação, né, os Estados Unidos aplicaram o Plano Marshall sobre a porção ocidental da Alemanha, sem consultar a União Soviética. Isso, claro, levou a União Soviética a realizar um bloqueio na porção ocidental de Berlim, tá? E que, por sua vez, isso em 1949, levou os Estados Unidos, né, a criar a chamada República Federal da Alemanha
ocidental. Nascia, portanto, a Alemanha Ocidental. Claro, você já está percebendo que toda vez que um toma uma atitude e outro dá uma resposta, e resposta, portanto, a União Soviética criou a República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental. Então, a Alemanha já estava dividida, né, entre capitalismo e socialismo, Alemanha Ocidental capitalista, Oriental socialista, e agora chegava a vez de Berlim. Então, em 1961, a União Soviética, o governo, né, da Alemanha Oriental, apoiado pela União Soviética, decidiu construir um muro, tá? O chamado Muro de Berlim. Então, entre as duas Berlins e, portanto, entre as duas Alemanhas, havia agora um outro símbolo da Guerra Fria. O primeiro foi uma linha imaginária que dividia os países da Europa, em Europa Ocidental e Oriental, portanto, capitalista e socialista, a cortina de ferro, uma linha imaginária. Agora não, construiu-se outra linha divisória entre capitalismo e socialismo, no caso, materializada com a construção do Muro de Berlim em 1961. Então, a construção do Muro de Berlim, né, ocorreu dentro do processo de divisão que a Alemanha passou após a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Guerra Fria, tínhamos, portanto, duas Alemanhas, uma capitalista e a outra socialista, portanto, alinhada em blocos geopolíticos completamente de ideologia diferente. Tá? Então, o Muro de Berlim foi, sem dúvida, o principal símbolo da Guerra Fria, o principal símbolo da polarização do mundo, né, em dois blocos geopolíticos diferentes, de um lado capitalismo e socialismo. Mas a crise que ocorreu em todo o bloco socialista, a gente vai ver mais na frente aqui, acabou gerando uma insatisfação da população que, por sua vez, decidiu derrubar o muro. Então, no dia 9 de novembro de 1989, ocorria, né, a chamada queda do Muro de Berlim. Consequência, obviamente, consequência, claro, da crise que afetara todo o bloco socialista na década de 1980. Essa crise teve várias motivações, que é a crise aqui que eu estou agora te apresentando, né? A crise do bloco socialista, tá? Já no final da década de 80 para o início da década de 90, portanto, o socialismo começa, como você vê nessa imagem aqui, a desmantelar-se, tá? Então, foi uma crise conjuntural, quer dizer o quê? Uma crise na estrutura econômica do país e também política, né? Por isso, crise conjuntural, uma crise política, e estrutural também uma crise econômica. Tá? O que acabou levando a União Soviética e os países do leste europeu a abandonarem o socialismo e aderirem, olha só, ao capitalismo. A própria Rússia, que era a que comandava a União Soviética, também aceitou, né, a implantação do capitalismo. Então, claro, o capitalismo mostrava sua força e a União Soviética mostrava que o socialismo entrara, portanto, em desuso. Então, claro, nós podemos citar aqui várias causas, ou seja, problemas e dificuldades que pode ser, né, citada para explicar a crise do bloco socialista e a implosão do mesmo. Tá? Então, claro, dentre essas principais causas que nós colocamos aqui, a primeira foi o que? A falta de democracia. Você sabe que nos países socialistas do leste europeu, né, a democracia não existia, tudo era controlado pelo Estado. Vivemos no Brasil também durante o período militar, que ninguém poderia questionar o poder político e econômico da mão dos militares, nesse caso da União Soviética, na mão de quem? Dos líderes do Partido Comunista. Além do mais, também aconteceu no Brasil durante o regime militar, nós tivemos aqui a compressão dos salários, resultando em baixos salários para a população e
em certo caso, até racionamento de produtos, né, criando dificuldades para nós podermos consumir. Não está acontecendo aqui no Brasil agora, mas nós tivemos no governo de José Sarney, quem tem mais idade, né, deve lembrar disso, que era a tabela da Sunab, onde os produtos desapareceram das prateleiras dos supermercados. Então você tinha dinheiro, mas não tinha o que produto nas prateleiras. Outro, o atraso tecnológico. Na década de 80, o mundo está vivendo já a terceira revolução industrial, que é uma revolução técnico-científica. A União Soviética e demais países aliados investiram muito na produção de armamentos devido à Guerra Fria e esqueciam de investir em tecnologia nas indústrias para bens de consumo. Resultado, havia uma grande defasagem tecnológica entre os produtos fabricados nos países socialistas em relação às grandes potências capitalistas como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha Ocidental. Claro, como eu te falei, esses investimentos que deveriam ser canalizados para a produção de tecnologia para produtos de bens de consumo, para chegar até nós, eram investidos, logicamente, onde? Da produção de armamentos devido à disputa, né, entre as duas superpotências que marcou o período chamado de Guerra Fria. E, claro, não só a redução de investimentos em bens de consumo, a gente diz que a União Soviética conseguia, na verdade, produzir aviões como o MiG, né, o caça, lançar satélites artificiais, produzir mísseis intercontinentais, mas não conseguia sequer produzir uma geladeira, um televisor, um carro que tivesse o que? Tecnologia. Tá? Então, essa redução drástica do investimento da área social motivado pela Guerra Fria acabou gerando o que? Uma grande insatisfação popular devido ao desabastecimento. Além do mais, também os países que eram comandados pela União Soviética sofriam, como sofre até hoje Cuba, um bloqueio ou boicote econômico, okay, comandado pelos Estados Unidos. Então, os países capitalistas boicotavam economicamente, okay, os países socialistas. Então, isso acabou contribuindo para fragilizar o sistema socialista. A crise do socialismo acabou também contribuindo para o fim da própria União Soviética e, consequentemente, o final da Guerra Fria. Lembrar que Gorbachev, então presidente da União Soviética, na época, o último dos presidentes da União Soviética, ele lançou duas medidas, a perestroika e a glasnost. A perestroika quer dizer reestruturação econômica, não deu certo, né? Acelerou, na verdade, a desintegração da própria União Soviética, e, no caso, a glasnost, que seria um processo de abertura política num país, como você viu, né, que não havia democracia, porque era controlada pelo Partido Comunista. Então, a glasnost, a perestroika de Gorbachev, contribuiu para acelerar o processo, né, de desintegração da União Soviética, levando o fim desta superpotência. Então, em 1991, no dia 8 de novembro, a União Soviética deixa de existir, terminava, portanto, a Guerra Fria, e, terminando a Guerra Fria, surgia, portanto, uma nova ordem mundial, a ordem multipolar. Então, portanto, o fim da União Soviética em 8 de novembro de 1991, em virtude de não conseguir acompanhar os avanços tecnológicos do Ocidente e manter o nível de qualidade de vida da população, este modelo, o socialista e a própria União Soviética, acabou declinando lentamente. Assim também, né, as repúblicas que compunham a antiga União Soviética começaram a exigir por mais democracia e fim do próprio regime socialista. Vitória do capitalismo, fim da era bipolar que marcou a Guerra Fria, surgia, portanto, que uma nova ordem mundial multipolar. Mas isto, claro, é assunto para a próxima aula, né, que será
a quarta aula, estamos na terceira, tá? Você, portanto, vai preencher com o seu nome completo e a turma e devolver somente esta folha. Na verdade, você, quando chegar na última folha, você preenche aqui, ó, seu nome, ok? Coloque a sua turma, o seu turno, noite, claro, e você vai colocar aqui o gabarito, ó. Primeira questão, digamos, eu digo que a primeira questão eu achei, né, que seja a letra A. Então, eu coloco aqui, né, letra A. Então, eu achei que a correta seria, no caso, né, a letra A. Então, eu coloco aqui letra A. Se eu achar que a segunda é letra B, eu coloco a letra B. Então, você preenche aqui, ó. Aí, o que é que você faz? Né? Você printa essa parte aqui, depois que preencher, tá? E você manda para mim, né? Para o meu PV, com o teu nome, obviamente, tá? Já está preenchido aqui teu nome, vou saber que é você, a sua turma e, claro, o seu turno da Escola Fé em Deus. Tá bom, então? Então, ficamos por aqui, queridas. Na próxima aula, a gente, ok, termina com a atividade 4. Agora, não esqueça de uma coisa, pelo amor de Deus. Você tem, na verdade, tá? Você tem aí e-mail, né, institucional. Quem tiver, você vai entrar aqui onde está escrito, ó, Tem Deus, tua turma 301, nesse caso, dando exemplo da 301, pode ser 302 também, obviamente. Você vai em atividades, tá? Você vai procurar o nome da disciplina, no caso, olha aqui, o nome dos professores está aqui, Mouzine, né? Você vai clicar em Mouzine, tá? Vai aparecer a atividade aqui, ó. A última que eu te mandei foi também sobre Guerra Fria, tem PowerPoint, você está vendo aí. Deixa eu só pegar aqui para apresentar para você poder ver melhor, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Parou a apresentação, eu vou colocar aqui para você ver o que estou falando, tá? Então, estou te falando que, tá? Você vem aqui, tá? E você vai escolher dentre os materiais que você quer. Deixa eu colocar aqui para apresentar para você. Você não está conseguindo ver, né? Ok? Então, você está vendo isso aqui, ó. Isso está partilhando para ti. Tá? Então, é isso que você está vendo, ó. Aqui você vai fazer, você vem aqui na sua turma, deixa eu voltar aqui para a tua turma, né? Olha aí, um exemplo, 301 noite, você vai em atividade, tá o nome dos teus professores aqui em atividade, e os materiais que eles já postaram para você na plataforma, tá? No caso, meu Mouzine, olha, já tem material aqui sobre Guerra Fria em PowerPoint, você abre para assistir. Eu não vou abrir aqui, obviamente, né? Mas está aí o material para você. Foi da aula passada e mais essa aula também de hoje, tá? Você tem o material que está em PDF também em Word. Você tem aí o material da aula passada, olha, parte 2, aula 2, falando sobre ordem geopolítica. Já mandei para o teu grupo também de estudo, tá? Temos também aqui, dentro desse nosso material de geografia, né? Nós temos também o que eu mandei para você, que é o formulário, meu filho. É simples você fazer, olha aí, a turma 301, por exemplo, tá? Tem aqui, na verdade, o formulário, você preenche com o seu e-mail, só não vai colocar aquele e-mail lá, né? Malucão, do Fé em Deus, não sei o quê, /12346 José. Pô, pelo amor de Deus, né? Coloque lá seu e-mail decente lá, José, digamos, Luiz, @gmail.com, né? Coloque um que dê para identificar seu nome. Você vai marcar as questões, é claro que eu não sei o que é essa aqui,
Você marca todas as questões que você achar que são corretas, né? Lembrar que cada pergunta só posso marcar uma alternativa, uma dessa daqui, e quando chegar no final, você coloca aqui, ó, enviar. Enviou, chegou para mim, cara, simples. Se você não tiver um e-mail institucional, eu mandei para a tua turma, no grupo de WhatsApp, eu mandei para você lá, né? Nesse caso, um link. Vai dar a mesma coisa, você vai abrir o seu formulário através do link, vai aparecer isso, você vai preencher com o seu e-mail, tá? Você vai resolver o formulário, marcou cada uma em cada questão dessa daqui, depois vai enviar, chega para mim, ó, não precisa tu ir para a escola, nem tá mandando no meu, nesse caso, no meu PV, foto, copiando com folha de papel, mas ir para a escola ainda se põe em risco, só faça pelo formulário. Faça logo você que não fez da segunda atividade, tá? Eu vou mandar para ti a aula de hoje em vídeo, mas só vou postar no formulário na segunda-feira, porque eu quero que você estude essa aula de hoje, tá bom? Então ficamos por aqui. Fique com Deus, ok? Não esqueça de me devolver as atividades, porque sem elas você não terá nota e, portanto, não do terceiro ano não vai concluir seu ensino médio. Abraços a todos.